Senhor está falando aqui. Ele começa pelos sacerdotes e ministro, porque o povo estava sofrendo, a igreja estava em crise, a igreja estava vivendo um momento de crise espiritual. A crise era espiritual, a crise era social e a crise era financeira também, porque quando o devorador invade, quando o devorador destrói, o gafanhoto, tudo quanto é destruidor que entra, é naquilo que Deus tem te dado, aí sim não há prosperidade, não há fartura, não há crescimento, não há progresso. Mas quando há arrependimento, é que Deus cobra em primeiro lugar. Nós temos a responsabilidade. Deus, Ele nos chamou para pagar o preço pela causa do Mestre. E por que tu queres entregar o que Deus confiou em tuas mãos? Responde, o Espírito Santo está sussurrando nos teus ouvidos. Porque queres retroceder, porque queres olhar para trás como a mulher de Ló, porque queres abandonar tudo, porque queres deixar aquilo que Deus viu qualidade em você. Ele disse: é o meu servo, eu vou dar esta função para ele, ele vai produzir, ele vai dar trabalho para Satanás, ele vai fazer a minha obra, ele vai dar fruto, ele vai ser intercessor do meu povo, ele vai pagar o preço pela minha causa na terra. Veja bem, chore os sacerdotes, era momento de chorar. Quanto tempo faz que você não chora? Você que é obreiro do Senhor, faz muito tempo que não derramas uma lágrima na presença de Deus. É tempo de chorar. Ah, pastor Adonildo, meu companheiro, os tempos difíceis chegaram, os tempos trabalhosos, pastor Adonildo, nós estamos vivendo, senhores músicos, nós estamos vivendo esse tempo tão difícil. Existem tantas perseguições, existem tantas heresias, existem igrejolas aí invadindo o rebanho do Senhor, que foi fundamentado na sã doutrina. Existe tanto botiquim por aí, igreja para todos os gostos, igreja que não tem compromisso com Deus, igreja que não tem a sã doutrina, igrejas que não tem o compromisso com aquele que vive, igreja que quer saber de número, igreja que quer saber de roubar a dignidade do povo, igreja que vive explorando o sentimento das pessoas e não estão preocupados em ensinar a verdade, nome escrito no livro da vida, santidade, para poder morar no céu. Estão dizendo por aí que Deus quer só o coração. Graças a Deus que Deus levantou um médico para esta igreja, que na área da medicina ele cuida do coração, que é o doutor Afonso. Mas Deus, Ele não quer só o coração, Ele quer completo, Ele quer espírito, alma e corpo devem estar preparados para o arrebatamento. Os tempos difíceis, pastor Adonildo, chegou. É tão difícil hoje de se pastorear, é tão difícil hoje de conduzir um rebanho, porque existem lobos por aí atacando ovelhas, existem invasores invadindo a divisa, existem invasores não obedecendo a ética cristã, a ética ministerial. Ah, igreja, os tempos trabalhosos chegaram e Deus, Ele conta comigo e com você. Sacerdote é ministro, chore, é tempo de chorar. A Bíblia fala desde o Antigo Testamento, Jeremias, o profeta das lágrimas, lá no capítulo 9, versículo 1 de Jeremias, quando o povo estava em ruína, quando o povo estava em sofrimento, quando o povo estava sendo açoitado, castigado, estava passando por aquele aperto para que eles chegassem ao arrependimento. Jeremias aprendeu a amar o povo apostata, o povo que negou a fé, o povo que abandonou o Senhor. É esse tipo de sacerdote, é ministro, que pague o preço pelo povo, se for preciso, pular na barba do leão e livrar a ovelha. Ele quer esse tipo de sacerdote ministro que briga pela causa do Mestre.
tornasse em água, os meus olhos seriam uma fonte, então eu choraria de dia e de noite por causa da filha do meu povo. E Jesus, ele pregando e ensinando o sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, ele diz: bem-aventurado é aqueles que choram, porque eles serão consolados. A própria medicina, ela prova isto, dizendo que as lágrimas do ser humano faz bem para a saúde, porque quando chora, desabafa, é algo que está preso, é algo que está machucando, mas quando chora, joga aquela mágoa, aquele sentimento sai para fora. Aí então vem o consolo dos Salmos de número 30, o versículo de número 5, a última parte do versículo 5 diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem dois motivos: tem o choro de tristeza, mas é bom chorar. Se você está triste, se você está amargurado, se você está enfrentando uma batalha cruel, não tenha vergonha de chorar, não. Pode chorar, derrame as tuas lágrimas. A lágrima do crente não será em vão. Quando o crente derrama lágrima, Deus então, o anjo do Senhor o ajunta. É Pai nobre, meu irmão, minha irmã, Deus tem visto as tuas lágrimas. Pode chorar na presença dele. Olha, o crente que faz tempo que não chora, alguma coisa está errada com ele. Você deve pedir sensibilidade do Espírito Santo para chorar. É porque o segredo da minha e da tua vitória está de chorar nos pés do Senhor. Aleluia. Isaías, no capítulo 38 e o versículo de número 5, está escrito desta maneira: o Senhor ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Olha, o Senhor tem visto as tuas lágrimas. Você tem chorado em vão. João capítulo 11, versículo de número 35, é um versículo bem pequeno que diz que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus amava Lázaro e ele chorou por Lázaro. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus diversas vezes ele chorou pela ruína e pela maldade do seu povo. Quando Jerusalém rejeitou o Salvador, Jesus certa vez chorou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja o que a ti eu tenho enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus filhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Esta vossa casa ficará deserta. Jesus verbalizou estas palavras profetizando, e 70 anos depois de Cristo veio a invasão por Nabucodonosor sobre Jerusalém e ela ficou deserta. O templo construído por Salomão foi destruído. Se você está enfrentando um deserto na tua vida, ele quer que você chore aos pés dele agora. Pode chorar aos pés do Senhor. Diz um certo rabino judeu que era muito mais fácil ver uma lágrima no rosto de Jesus do que um sorriso. Alabandaga, chora bacandarábias, chora na presença do Senhor. Ele quer que tu chore. O Espírito do Senhor está me falando aqui que tem crente aqui que faz muito tempo que não chora. Já faz semana, já faz meses. Olha, cuidado com a tua vida espiritual. Ele quer que nós sejamos sensíveis ao Espírito do Senhor para derramar lágrimas na presença dele. Ezequias chorou quando Isaías falou que ele morreria daquela enfermidade mortal e não viveria, porque ele tinha que colocar a casa em ordem. Ezequias virou o rosto para a parede. A Bíblia diz que Ezequias, ele chorou muitíssimo, e Deus, ele viu a lágrima de Ezequias e mandou o profeta Isaías a mudar a sentença, dizendo que ele não ia mais morrer, mas o Senhor acrescentou aos seus dias 15 anos. Oh, aleluia. Eu fico preocupado com o crente que não chora, porque Apocalipse 21,
versículo 4 está escrito que Deus naquele dia, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E aquele que não chorou, pastor Donildo, o que será? Até no dia do arrebatamento da igreja, no dia em que a igreja adentrar na cidade santa, pelas portas, nas bodas do Cordeiro, o povo vai chorar de alegria. O próprio Cordeiro, o dono da igreja, Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Então não tenha vergonha de chorar. Pode chorar na presença dEle. Ele está aqui para te dar vitória. Ele está aqui vendo as tuas lágrimas. Ele está aqui para enxugar as tuas lágrimas. Veja que sacerdote e ministro do Senhor